Na margem esquerda do mais extenso estuário da Europa Ocidental, o do Rio Tejo, encontra-se Samora Correia. Numa área que se estende por mais de 320 km², pontuada por vários locais emblemáticos, como Arados, Porto Alto e Samora Correia, a freguesia goza de um dos mais elevados índices de atratividade do país, conseguindo chamar até si empresas de renome internacional que dão vida à região. Apesar de polo empresarial, esta é uma terra de grandes tradições, bravos costumes, e nela se encontra o mais puro do Ribatejo. De pergaminhos antigos, a história da fundação da cidade remonta aos alvores da nacionalidade, atribuindo-se a sua fundação a Dom Pais Pérez Correia, que acabou por dar o seu apelido ao lugar. Em 13 de abril de 1510, Dom Manuel I concedeu-lhe o foral. Com os séculos a passar, muitas foram as personalidades e os costumes que contribuíram para o desenvolvimento da terra, e a cidade, grata, não deixa ficarem esquecidos. O padre Pedro Felício Tobias, o professor João Fernandes Pratas e o Carlos Gaspar foram três dos vultos ilustres a quem foi prestada a devida homenagem. A cidade cresceu à vista da Lesíria, terreno muito rico, que junta em si uma fertilidade prodigiosa e uma paisagem única. À sombra dos mochões que tombam sobre o Sorraia e o Almansor, passam-se as melhores das horas, entre a preguiça e a atividade, caso se prefira. Os mais ativos podem praticar desportos em contacto direto com a natureza, aventurar-se no cicloturismo ou no BTT, fazer caminhadas, navegar um rio de barco ou de canoa. São muitas as propostas que incentivam os que visitam e habitam a cidade a aproveitarem o que de melhor ela oferece. A confluência do Tejo e do Sorraia, em combinação com a amenidade do clima mediterrâneo temperado, com influências atlânticas, oferecem condições únicas para o cultivo do arroz carolino das lesírias ribatejanas. Criada em 1836, a Companhia das Lesírias, com sede na freguesia de Samora Correia, é hoje a maior exploração agropecuária e florestal existente em Portugal. Neste solo e clima abençoado, a Companhia das Lesírias desdobra-se em diferentes atividades agrícolas, tais como a produção de cortiça, a caça, a pecuária, as atividades piscatórias, a produção de vinho e de azeite, e detém ainda uma famosa codelaria. A criação do puro sangue lusitano tem na região forte representação, com algumas codelarias de renome criadoras de muitos dos cavalos favoritos dos melhores cavaleiros tauromáquicos. O cavalo, o touro e o campino são, de resto, as figuras maiores deste puro ribatejo. Construído no século XVII, o Palácio do Infantado foi durante anos lugar de passagem das principais figuras do reino. Já no século XIX, Dom Miguel, enquanto Senhor do Infantado e de Samora Correia, elegeu este palácio como sua morada. Hoje, sem ligações à Casa Real, assumiu-se como o principal polo cultural da cidade. À vista do palácio, ergue-se a famosa Igreja Matriz de Samora Correia. Classificada em 1957 como imóvel de interesse público, este edifício amplo e majestoso, de sólida construção em pedra, foi consagrado em 1721 a Nossa Senhora da Oliveira, a padroeira da cidade. No interior, o edifício é forrado por um belíssimo tapete de azulejos do século XVIII, que enquadra na perfeição a riqueza da talha dourada que adorna os opulentos altares, tão representativos do barroco português. Na sua fachada, a figueira e a oliveira que ali brotaram despertam a curiosidade das pessoas que por ali passam. Na parte antiga da cidade, datando provavelmente do século XIV, encontra-se a Fonte do Conselho. Bem mais recente, mas também marcante, é o Circuito das Rotundas Temáticas. Nelas são retratadas cenas e símbolos tradicionais ribatejanos, homenageando os seus costumes e as suas gentes. Se todo este vasto património é um forte testemunho da identidade cultural de Samora Correia, também o é a sua gastronomia. O torricado de bacalhau, as enguias e as carnes bravas fazem as delícias de quem se senta à mesa por estes lados, em dias normais e mais ainda em dias de festa.
Em fevereiro, todos saem à rua para as tradicionais brincadeiras carnavalescas. Ganhou fama em todo o país o Carnaval Samorense, o maior do Ribatejo. Faça sol ou faça chuva, há riso e alegria certa, desfiles de várias escolas, assaltos carnavalescos e mais um sem número de atividades que garantem folia nos dias de intrudo. 2 meses depois, Samora Correia veste-se novamente de alegria. A Semana Taurina e a Feira Anual acontecem entre abril e maio e ribatejano, que se quer ribatejano, não perde o acontecimento. A aficion marca os festejos e os touros saem à rua em largadas concorridas por um público de peito feito, disposto a desafiar os imponentes animais. Se a coragem falta, há sempre mais para entreter crianças e graúdos, que entre a animação da feira encontram sempre motivos para se divertirem. Em julho e em agosto celebram-se as padroeiras da freguesia, Nossa Senhora da Guadalupe e Nossa Senhora da Oliveira. A devoção e a fé por estes lados casam bem com a festa brava. E entre o toque dos sinos, as missas e as orações, largam-se touros, perfilam-se cavaleiros e desfilam campinhos. Numa forma muito particular de ser ribatejano, homenageia-se o céu com o amor às tradições da terra. E se quer conhecer este Ribatejo mais puro, sentido entre o campo e a cultura, descubra Samora Correia, uma cidade onde a tradição e a vida caminham de mãos dadas.